Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Cruzeiro já tem um acordo salarial com o Gerson. Nesse sábado, o pai empresário do atacante, o seu Marcão, esteve em Belo Horizonte para sacramentar o acerto de salário, tempo de contrato e luva. Resta o principal, um acordo entre Cruzeiro e Zenit. Negociações já se arrastam há pelo menos 2 semanas. Já contei para vocês que a primeira oferta do Cruzeiro foi de empréstimo, o Zenit descartou na hora. Como contrapartida, o Zenit pediu 40 milhões de euros. E aí foi a vez do Cruzeiro dizer que não havia menor cabimento comprar alguém por 40 milhões de euros, levando em consideração que esse atleta foi comprado 6 meses atrás por 25 milhões de euros e na Rússia não conseguiu jogar bem. Nesse momento, o Cruzeiro, para fechar com o Zenit, tenta operacionalizar a ida do Jonathan Jesus por 10 milhões de euros e o pagamento de mais 12 milhões de euros. O Zenit insiste em receber 25 milhões de euros. Existe otimismo para que esse acordo aconteça. E uma das partes importantes, que era o convencimento do Gerson, isso já foi resolvido. Gerson, que ganha no Zenit 5 milhões de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a dizer a mais ou menos 2 milhões e meio de reais por mês, livres dos impostos. Para jogar no Cruzeiro, ele aceitou uma boa redução salarial. Ele chegaria hoje para ganhar menos do que o Gabigol, que custa 3 milhões 450 mil, embora o emprestado para o Santos, o Gabigol vai ter 1 milhão 250 mil pagos pelo Peixe. Você, torcedor do Cruzeiro, gosta da ideia do Gerson? Ele chega para ser titular absoluto e para jogar ao lado de quem? Quem perde a posição para a entrada do Gerson? Já usa o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Vamos lá, mais um dia aí da pré-temporada do Cruzeiro. Na segunda-feira todo o grupo vai estar completo na Toca da Raposa 2 e aqueles trabalhos alternados, né? Claro que hoje, pré-temporada mudou bastante, né? Antes era um tempasso só com atividade física e agora não, a bola já vai aparecendo ali no campo e todo mundo trabalhando. O Cruzeiro aí com o técnico Tite neste segundo dia, então, da pré-temporada na Toca da Raposa 2, e até destacamos aí nas nossas redes sociais, no centraldatoca.com.br, como ficou o novo refeitório do Cruzeiro, uma reforma que custou uma grana importante, e o centro de treinamento do Cruzeiro vem sendo aí bastante elogiado. Inclusive, em uma das falas que o Cruzeiro postou, o técnico Tite falou o seguinte: se espelharam no Real Madrid, mais ou menos com essas palavras, porque a Toca 2 realmente está maravilhosa e isso faz parte, né, de um processo que você investe em infraestrutura e vai colher lá na frente. Então, apenas para destacar mais essa da pré-temporada na Toca da Raposa 2. Uma informação que a gente trouxe também no Central da Toca, e estou confirmando aqui, é que surgiu no noticiário lá em Porto Alegre sobre o interesse do Inter em ter o Japa por empréstimo, mesmo depois do fim da negociação sobre o Vitão. E aí eu fui buscar a resposta do departamento de futebol do Cruzeiro, e a resposta é o seguinte: chance zero disso acontecer. O Cruzeiro tinha acertado com o Inter a compra do Vitão, o Inter autorizou o staff a negociar com o Cruzeiro, e depois o Inter pegou uma outra proposta do Flamengo e iniciou ali uma espécie de leilão. E o Cruzeiro, obviamente, não entrou nessa história. E agora, se o Inter procurar o Cruzeiro, já tem a resposta, é não. O Cruzeiro, com a relação que ficou com o Internacional, para fazer qualquer negócio com o Inter, tem que envolver aí grana e acho que pagamento à vista, e olhe lá, né? Porque foi uma postura muito ruim e o departamento de futebol do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, trata a história desta forma. O Japa que está neste começo de trabalho e vai ser aproveitado aí nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro pelo técnico Tite. O Santos anunciou o Gabigol e o que a gente tem, todos os detalhes da história, é que o Cruzeiro realmente vai pagar uma parte aí do salário do Gabigol, o Santos paga a outra parte. E o Gabigol, ele vai sem opção de compra, não terá os direitos fixados, não poderá enfrentar o Cruzeiro nos jogos aí em que o Santos encarar o Cruzeiro, e o empréstimo é de 1 temporada.
Então foi assim que o Cruzeiro definiu a questão do Gabigol. O contrato dele com o Cruzeiro é até o final de 2028. Claro que ficou aí uma parte importante para o Cruzeiro pagar, mas foi a única alternativa encontrada, já que não seria aproveitado pelo técnico Tite, e para sequer se reapresentar na última sexta-feira, o Cruzeiro definiu assim a questão do atleta com a equipe do Santos. E sobre Gerson, hoje a gente flagrou com exclusividade a chegada do pai do Gerson, veio para um bate-volta, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e ele conversou rapidamente com a nossa equipe. Aliás, parabenizar aí todo o nosso time, né? Central da Toca Samuca TV, nosso coordenador Thiago Matar, com o Leonardo Gimenez, o Léo na geral, com a Tainara Amaral, que estavam lá no aeroporto, e a gente registrou essa chegada do Marcão. E aí, claro que faz parte de todo o processo, né? Muita gente até comentou, ele viria para simplesmente conversar. O que o Cruzeiro fez foi chamar o pai do Gerson, né? Que é uma voz importante em todo o processo. Claro que não é quem vai simplesmente definir todas as questões, mas o Gerson escuta muito o pai, não poderia ser diferente. Então o Cruzeiro trouxe o Marcão para apresentar todas as condições, toda a estrutura, o que tem hoje a Toca da Raposa 2. Então ele esteve na Toca, inclusive, conversando com dirigentes do Cruzeiro, né, para alinhar ainda mais todas as questões. E da parte do Gerson, é o que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? O Cruzeiro sabe que terá que fazer um investimento importante nos vencimentos do Gerson em toda essa questão, e isso aí não vai ser o fator preponderante para que a negociação não aconteça, né? É claro que o pai do Gerson, o staff, o próprio jogador, eles já sabem tudo que pode oferecer o Cruzeiro neste negócio, e isso não é empecilho. E claro que a maior dificuldade é convencer o Zenit, né? Os russos, que são aí bem rígidos em toda a negociação. Então, o que a gente pode falar é, não existe ainda o acordo com o clube russo, com o Zenit, para uma liberação. O Cruzeiro vai tentar até as últimas etapas para que o Gerson possa ser negociado com um valor, mesmo sendo alto, um valor que vai encaixar aí dentro do que o Cruzeiro pensa. Muito provavelmente, se tudo der certo, o Jonathan Jesus realmente será incluído aí nesta operação, mas ainda os próximos dias serão decisivos. Quando a gente falou lá atrás também que a ideia era definir tudo até 10, 11, para que o Gerson sequer se apresente ou se reapresente, né, ao Zenit lá em São Petersburgo, na Rússia, os próximos dias serão cruciais pro sim ou pro não. Claro que o Cruzeiro quer fazer dar certo, mas é aquela história que eu falo, cautela máxima, porque negociar com o russo não é nada fácil. Ainda não tem o aceite dos russos, mas o Cruzeiro parte aí nos próximos dias para tentar destravar esta negociação. Tá falado, pessoal? O torcedor do Cruzeiro tá esperando, notícia boa, Rubem Júnior, boa noite. E começou a tarde, né, Romano? Boa noite, um abraço pra você, ao Alê, pra quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando pra toda a Nação Azul, agora 6h08, um sábado que foi muito movimentado pelos lados do Cruzeiro. Será também, daqui a pouco vamos debater sobre o time que entra em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas na Toca, segundo dia de atividades, depois da reapresentação que aconteceu ontem, depois da missa em comemoração, e uma missa que o torcedor deu show na sede do clube no Barro Preto, ginásio Dona Salomé. E o Cruzeiro, dentro do planejamento do técnico Tite, já esperando o grupo principal na segunda-feira. Mas no horário de almoço,
aquele sábado em que e a gente vai ter, né, esse aeroporto de Confins muito movimentado pelas próximas horas, jogadores retornando do período de férias para reapresentação na segunda, mas uma cara nova que chamou a atenção, que desembarcou no início da tarde em Confins, o senhor Marcão, que é o pai do Gerson. E tem uma vida ativa profissionalmente também, cuidando dos interesses do seu filho, que por sinal, o Marcão, que participou, né, daquela negociação no meio do ano, se o Flamengo iria aceitar ou não o pagamento da multa do Gerson, 25 milhões de euros, o Zenit da Rússia chegou, pagou e acabou levando. O Gerson recentemente sendo convocado para a seleção do Brasil, foi a escolha do atleta, também de todo o staff. E o Marcão não viria para BH à toa. Tô certo ou tô errado, Romano? Para passear, eu acho que não viria não, né, Ale? Embora eu seja um completo apaixonado por Belo Horizonte, Minas Gerais como um todo, eu acho que o cara não vai sair lá da casa dele para vir passear aqui. É uma forma também de pressionar o Zenit. Agora, a parte do Cruzeiro, a parte do Gerson, a parte do pai do Gerson, essa aí é a menos difícil, Romano, porque aí é a parte que todo mundo quer, né? O pai do Gerson quer, o Gerson quer, porque evidentemente ele tenta recuperar o tempo perdido pensando numa eventual convocação para a Copa do Mundo. O Cruzeiro quer porque vai pegar um grande jogador, um grandíssimo jogador. O Gerson é um excelente atleta. Só falta uma parte aí nessa história que é muito mais difícil, que é o Zenit. O Zenit não brinca em serviço, os russos não perdem dinheiro. E aí que a conversa fica um pouco diferente e muito mais difícil. Parece que no restante tá tudo muito alinhadinho, tá tudo muito conversado. Agora, para convencer os russos é complicado. Sem todo o dinheiro que eles querem muito, né? Eles querem o dinheiro que eles investiram no jogador. Aí fica mais difícil, né? Pois eles mas não é o meio, desculpa, Rubens, mas não é já o meio caminho andado o fato de se acertar com o jogador? Não, sem dúvida, já é muita coisa. Agora, a gente sabe que o Zenit historicamente, aliás, os representantes russos têm essa característica, né? São difíceis de tratar, né? São difíceis de conversa, assim. Então, vai ter que chegar com um aporte que vai ser bem grande. Agora, evidentemente, com as outras partes já acertadas, já boa parte do caminho tá andado aí. E, Romano, inclusive, nesse aporte citado pelo Alê, o Cruzeiro vai utilizando as armas que tem para tirar o Gerson do Zenit da Rússia. E a coisa que, como antecipavam ontem aqui na programação da Itatiaia, o vice-presidente Pedro Júnior, vai caminhando de forma muito positiva. A começar pelo acerto com o Gerson, o pai do Gerson já na área, já íntimo aí do Pedro Lourenço, porque eles estão tendo conversas nos últimos dias. Chega em BH, o Pedro tá em viagem com a família, então não tá presente em BH, mas o Pedro Júnior, vice-presidente, tá na área e muito possivelmente hoje o pai do Gerson, o Marcão, teve uma conversa longa com, né, o diretor de futebol do Cruzeiro, Bruno Spindel, que chegou recentemente, já foi apresentado aos projetos e também ao que o Cruzeiro quer para a temporada, e o Gerson é uma prioridade no momento. Então ele almoçou com o Marcão. Muito possivelmente a gente vai aguardar aí para saber se o Marcão vai à Toca da Raposa para conhecer toda a estrutura, conhecer Belo Horizonte, já ter ali um direcionamento onde o Gerson pode morar. Então a coisa está bem adiantada para bater o martelo. O Cruzeiro não entra, né, nessa questão da negociação que está faltando com o Zenit da Rússia. Acredito que valor o Cruzeiro chegou no que os russos queriam, mas aquele detalhe e o que o Cruzeiro tem muito sigilo, muita cautela numa negociação tão delicada como essa, vai utilizando outras armas também. A apuração que fizemos, que até o próprio Jonathan Jesus, que estava na mira dos russos,
foi colocado como uma possível moeda de troca para reforçar, né, esse aporte para contratar o Gerson, mas o Gerson é a prioridade. E, paralelamente, também, o Cruzeiro não vai contratar apenas o Gerson para esse ano. Vê contratações pontuais, a gente sabe que abre um espaço não só na folha salarial com a saída do Gabigol para o Santos, inclusive o Gabigol hoje foi oficializado no Pace, já também trabalhou, já postou aí nas suas redes sociais, o Cruzeiro pagando praticamente 50% do salário do Gabigol, um acordo que fez com o Santos, é de praxe da diretoria do Cruzeiro resolver problemas, né? Não arrastar o problema. E o Gabigol vinha sendo um problema, por isso a definição para o seu futuro. Assim como o Cruzeiro também não quer arrastar nenhum tipo de situação que possa incomodar o projeto, até mesmo a cabeça do atleta. Agora o sinal eletrônico marcando 6 horas e 15 minutos. É a forma de trabalhar do Pedro Lourenço, também de toda a diretoria, de que o atleta, caso não queira ficar, as portas da toca estão abertas. Mas caso o atleta queira ficar, o Cruzeiro vai tratar e proteger com todas as forças e dar toda a estrutura para desenvolver o melhor trabalho. Sem o Gabigol, abre esse espaço no setor de ataque. A gente sabe que o Chico chegou aí, que veio do Mirassol, é um homem de grande área. O Gabigol não participava assim, né, no ano passado pelo Cruzeiro, deve buscar outro atleta de ponta. E vamos aguardar o desenrolar da situação do próprio Caio Jorge, que vem recebendo aí, né, esse assédio do Flamengo. O Cruzeiro já colocou o valor que estipula para levar o Caio Jorge, principalmente se tratando de futebol internacional. Para o mercado brasileiro, até a gente pode trazer que o Cruzeiro não tem desejo, talvez nem se chegue em um valor maior, porque é reforçar mesmo o adversário, o pensamento da diretoria. E nas conversas que teve a diretoria do Cruzeiro com o próprio Caio Jorge, é que, caso ele queira sair, o Cruzeiro coloca o valor, se o Flamengo chegar e pagar, vai levar, mas caso queira ficar, dificilmente, por qualquer tipo de valor, o Cruzeiro negocia. O Caio Jorge, a gente sabe, tá em alta, tá super, e também o Cruzeiro tem a expectativa do Caio Jorge fazer uma boa temporada com Copa Libertadores, para poder ter uma valorização ainda maior e em campo, né, devolver para o Cruzeiro todo o esforço que vem fazendo a diretoria. Mas o Gabigol agora já é página virada, já, né, se apresentou, já está trabalhando no Santos, não se fala mais em Gabriel Barbosa no Cruzeiro. E inclusive a diretoria fazendo toda a força e torcida para que ele faça, né, uma boa temporada no Santos, para que possa ser valorizado para o Santos ou pagar, complementar o salário que o Gabigol recebe, ou até mesmo uma negociação, sabendo que o atleta tem apenas 29 anos. Romano. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.